Havia um tempo, antes que a memória dos homens fosse escrita em pergaminhos, em que as terras do mundo não estavam divididas por fronteiras ou tratados, mas por rios de sangue e promessas quebradas. Muito antes das coroas de ouro serem forjadas, antes mesmo que os deuses antigos abandonassem os seus altares, havia reinos que se erguiam e tombavam como ondas em um mar revolto. Hoje, restam apenas cinzas e fragmentos dispersos em canções mal lembradas. Mas o vento ainda sopra entre montanhas e ruínas, sussurrando segredos que jamais deveriam ter sido esquecidos. Este é um desses segredos. Dizem os anciãos que o mundo já foi governado por um pacto silencioso entre 7 reinos maiores, cada qual sustentado por forças que iam além da espada e da pedra. Eram terras onde o próprio tempo parecia obedecer a reis que caminhavam entre mortais e imortais. Terras onde rios corriam com águas que curavam feridas incuráveis e florestas em que árvores tinham vozes mais antigas que o nascer do sol. Chamavam esse pacto de o Concílio da Aurora, pois acreditava-se que fora celebrado na primeira manhã do mundo, quando os céus ainda estavam embebidos da luz crua da criação. O primeiro reino, de nome Naret, estendia-se sobre desertos de fogo e mares de areia infinita. Seus reis vestiam mantos tingidos de sangue e carregavam lanças que não conheciam ferrugem. Naret era o guardião das chamas eternas, tochas que jamais se apagavam e que iluminavam templos subterrâneos onde sacerdotes sacrificavam príncipes para prolongar a vida de seus soberanos. O segundo reino, Aeltar, erguia-se nas cordilheiras geladas do norte. Lá, os ventos uivavam como feras famintas e apenas guerreiros moldados pelo gelo sobreviveriam. Disse que Aeltar era protegido por uma serpente colossal, uma criatura feita de neve e sombra, que dormia sob as geleiras e despertava apenas quando reis indignos subiam ao trono. O terceiro reino, conhecido como Elandor, florescia em terras férteis, onde rios serpenteavam como artérias vivas. Elandor era a terra das colheitas abundantes, mas também das traições. Seus nobres eram conhecidos por banquetes tão fartos quanto suas conspirações. Conta-se que, em Elandor, o vinho era mais vermelho que o sangue e mais traiçoeiro que uma lâmina oculta. O quarto reino, Dravos, era uma ilha cercada por mares revoltos. Seus reis eram navegadores que domavam monstros marinhos com correntes de ferro e canções de sal. O povo de Dravos dizia-se descendente das estrelas e construía torres que apontavam aos céus, acreditando que um dia retornariam para o lugar de onde vieram. O quinto reino, Talmir, estava escondido em florestas profundas, onde a luz do sol raramente tocava o chão. Era governado por rainhas, cada uma mais enigmática que a anterior. Os povos de Talmir falavam com as árvores e ouviam conselhos de corujas de olhos prateados. Muitos acreditavam que as rainhas não eram humanas, mas espíritos da floresta que haviam tomado forma para guiar os homens. O sexto reino, Vardum, estendia-se em vastas planícies sem fim, onde cavalos eram reverenciados como deuses. Seus reis eram guerreiros nômades que jamais dormiam 2 noites sob o mesmo teto. Vardum era um reino de movimento, de batalhas constantes, de guerreiros que juravam nunca envelhecer enquanto o vento soprasse em seus cabelos. Por fim, o sétimo reino, Caeltis, o mais misterioso de todos, erguia-se no coração das sombras. Seus palácios eram construídos de obsidiana e suas ruas jamais viam a luz do sol. Os homens de Caeltis falavam em murmúrios e suas rainhas guardavam espelhos negros que mostravam não reflexos, mas futuros. Era dito que Caeltis não existia neste mundo, mas em outro plano, visível apenas para aqueles que ousassem atravessar as fronteiras da realidade.
Durante séculos, esses 7 reinos coexistiram em equilíbrio frágil, unidos por juramentos que ecoavam nos céus e gravados em pedras que ainda hoje estão enterradas sob ruínas. Porém, como toda aliança forjada pelo medo e pela ambição, o concílio da Aurora não durou. Bastou uma traição, tão silenciosa quanto uma adaga deslizando sob a pele, para que o pacto se desfizesse. A história conta que foi em Nareth, sob as chamas eternas, que o primeiro sangue foi derramado. O príncipe herdeiro de Elandor foi envenenado durante um banquete e o veneno fora preparado com fogo roubado dos sacerdotes de Nareth. O crime acendeu a fúria das coroas e logo exércitos marcharam, mares se levantaram e florestas se incendiaram. A Guerra dos Reinos Perdidos durou 100 anos e deixou cicatrizes que jamais se curaram. As terras florescentes de Elandor se transformaram em campos de ossos. As torres de Dravos afundaram no mar. A serpente de Aeltar despertou e devorou seu próprio povo. E as rainhas de Talmir desapareceram na floresta, levando consigo segredos que ninguém mais ousou buscar. Vardum, uma vez um império de cavalos sem fim, tornou-se poeira levada pelo vento, e Caeltis simplesmente sumiu, como se jamais tivesse existido. O segredo desses reinos não está apenas em sua queda, mas naquilo que permaneceram guardando. Porque em cada uma dessas terras havia um fragmento de algo maior, um artefato, uma essência, um sopro da própria criação. Juntos, formavam o que os anciãos chamavam de o coração da aurora, uma joia forjada no instante em que a primeira luz nasceu sobre o mundo. Quem possuísse o coração teria poder não apenas sobre os reinos, mas sobre o tempo, a vida e a própria morte. O concílio da Aurora não foi apenas uma aliança política, foi uma prisão. 7 reinos erguidos para vigiar 7 fragmentos, para que nenhum homem, Deus ou criatura, ousasse reunir o coração novamente. O que os reis esqueceram, porém, foi que nada pode permanecer oculto para sempre. Há viajantes que juram ter visto tochas que não se apagam queimando sob as areias de Nareth, ou serpentes de gelo deslizando sob as montanhas de Aeltar. Há navegadores que falam de torres emergindo do mar em noites de tempestade, e andarilhos que contam ter ouvido vozes femininas chamando de dentro da floresta de Talmir. E quanto a Caeltis? Alguns dizem que, em noites sem lua, suas ruas de obsidiana ainda surgem no horizonte como miragens, que quem ousar atravessar seus portões jamais retorna o mesmo. O segredo esquecido é este. Os reinos não desapareceram. Eles dormem, adormecidos em feridas abertas na terra, aguardando aquele que ousar juntar os fragmentos e reerguer o concílio da Aurora. Os mestres de pergaminhos chamam de mito, os reis modernos de superstição. Mas há sempre aqueles que buscam mais. A cada geração surgem exploradores, magos e loucos que caminham rumo a desertos, mares e florestas em busca dos ecos perdidos. Poucos retornam, e os que voltam raramente falam, porque há segredos que não podem ser ditos em voz alta, segredos que carregam um peso tão imenso que transformam quem os conhece em sombras do que foram. Talvez você pense que tudo não passa de lenda. Talvez acredite que esses reinos são apenas histórias para encher as noites de fogo e vinho. Mas preste atenção nos sussurros do vento, nos ruídos que ecoam sob as pedras antigas, nas vozes que falam quando você está sozinho. Pois se chegou até aqui, você já ouviu o chamado. E em 5 minutos, o segredo foi revelado. Os reinos não se perderam, eles esperam.